Olá, boa tarde e antes de mais nada um ano novo muito feliz para todos os nossos espectadores, em especial para si, que sendo português não pôde passar esta época do ano no seu país. Esteja onde estiver, por esse mundo fora, aceite as nossas saudações e os votos de muitas felicidades aqui de Portugal. Os astros sempre exerceram no homem, ao longo dos tempos, um grande fascínio. Os corpos celestes chegaram mesmo a ser encarados como deuses. A Lua influencia não só as marés, como as sementeiras e as colheitas, a concepção e o nascimento tanto dos homens como dos animais. Diz-se que a Lua rege as formas, enquanto o Sol se ocupa do espírito. Depois vêm os outros astros, neste caso planetas, cada um com uma função bem específica. Mercúrio rege a mente racional, Marte os instintos de eficiência e Vênus a natureza amorosa e as relações interpessoais. Espero não ter dito nada que não esteja correto, mas se o tiver feito, tenho a certeza que vou ser já a seguir corrigida, para falarmos exatamente destes e de outros segredos dos astros e das cartas, dos desígnios do zodíaco. Tenho hoje comigo a professora Maia, Paulo Cardoso, Maria José Costa Félix e Fátima Zaira. Muito obrigada a todos por estarem aqui comigo neste primeiro dia do ano de 1996, que vai estar sempre na baila, neste nosso programa. E, como eu disse no princípio, vamos falar da astrologia e não só, também das cartas, do tarot, saber bem o que é que isso é. Talvez começasse já por uma pergunta a três dos meus convidados. Chegaram aqui às nossas instalações exatamente à mesma hora, mas mais cedo do que nós tínhamos pedido. Isto foi por acaso ou foi a consulta? Foi coincidência. Foi só uma coincidência? Foi coincidência, sim. E uma pontualidade, eu acho que revelou uma característica nossa. Apenas isso. É que eu imaginei como chegaram à mesma hora e mais cedo do que nós tínhamos pensado, o que infelizmente não é muito habitual aqui em Portugal. E eu que o diga, empurraram. Talvez tenhamos sido impelidos para isso, exatamente. Não, o que nós comentámos logo assim que chegar foi que para nós 5 minutos num cálculo astrológico é tão importante que se calhar é melhor não chegar atrasado. Foi um bocado isso que nós comentámos entre nós quando chegámos. Pronto, eu fico satisfeita e então agradeço-vos desde já. Pode contar sempre connosco nessas coisas. E vamos saber, então, antes de mais nada, o que é a astrologia? Porque eu penso que, agora a falar de brincadeiras, há muita confusão. Eu confesso, desde já, a minha ignorância, e não sou daqueles que dizem que acreditam ou não na astrologia, mas sou daqueles que, se apanham uma revista onde há a tal página dos signos, gosto imenso de ler. E já estou como uma pessoa que outro dia vi numa revista que dizia que fica contente o dia todo se as coisas são boas, se são más, esquece-as. Pronto. Não sei se houve alguma incorreção ou imprecisão nas palavras iniciais deste programa. Não, eu acho que não houve incorreção nenhuma. Mas eu acho que isto da astrologia, normalmente, quando as pessoas pensam o que é a astrologia, pensam que a astrologia vai adivinhar. Muitas vezes a pessoa pergunta o que é que me está reservado, como é que estão as coisas e tudo isso. E eu acho que as pessoas têm, de uma maneira geral, ainda uma ideia um bocado errada acerca do que é verdadeiramente a astrologia, não é? Porque a astrologia ajuda-nos a nós tomarmos consciência, precisamente, de quem somos, o que é que estamos cá a fazer neste mundo. Diz-nos que há uma razão de ser, por exemplo, para isto, há uma razão de ser para nós estarmos agora aqui, a fazer este programa, há uma razão de ser para as coisas acontecerem tal como estão a acontecer, quer dizer, nada é por acaso, e precisamente a astrologia ajuda-nos a nós tomarmos consciência de que nós podemos não ser joguetes, os astros não nos aquilo aquilo outro, quer dizer, esclarecem-nos acerca do nosso caminho e responsabilizam-nos, dizem-nos que cada um de nós é responsável por aquilo que faz, com aquilo que lhe é dado à partida, não é? Com as facilidades e com as dificuldades e depois no decorrer da sua vida. Portanto, quando se diz, por exemplo, agora assim no princípio do ano, não é? Quando nós estamos, agora diz-se como é que vai ser isto, como é que estão os astros para mim, as pessoas querem sempre ouvir dizer as coisas estão muito bem ou estão muito mal e a primeira coisa que a astrologia nos diz assim, sim senhor, nós damos esclarecimentos, mas a responsabilidade é sua. Ou isto assim, se calhar nem para serão começar. A Maria José e a Fátima e o Paulo e a Maia, mas será o mundo e os astros configuram-se e acertam-se ou desacertam-se de uma determinada maneira. Claro, porque há uma ordem para lá disto tudo. Isso origina determinados acontecimentos globais, não é? Pois. E depois, vamos ver se eu interpretei bem, Maria José e todos. Muito bem. E eu, com posse desses dados,
posso sejam eles coisas boas ou coisas más, posso orientar a minha vida e defender-me ou preparar-me. E aproveitar, não é? Aproveitar, porque nós podemos aproveitar tudo, não é? Eu julgo que dentro da área, portanto, dos horóscopos das revistas, para onde, portanto, eu escrevo, portanto, para algumas, eu acho que também aí existe uma certa falta de informação em relação às pessoas, porque as pessoas ficam exatamente com a ideia de que, se por acaso aquela semana traz boas perspectivas da pessoa ter um bom negócio, de conseguir fazer um bom empreendimento, de ter uma vida, sei lá, afetiva, positiva, não quer dizer que isso tenha que encaixar em todas as pessoas. Portanto, na minha opinião, portanto, então, por exemplo, aparece na secção dos carneiros, aparece, vai ter um bom negócio, vai ter uma relação ótima, vai conhecer uma namorada ótima, atenção ao fígado. Mas as pessoas não são todas iguais e eu, na minha opinião, acho que as pessoas têm liberdade para poder também escolher uma parte do seu futuro. Mas eu não posso escolher se vai acontecer alguma coisa no fígado ou não. Dizem-me lá, no carneiro... Que durante aquela semana existe a tendência para que as pessoas nativas daquele signo possam vir a sofrer de problemas de fígado. Agora, não têm que ser todas as pessoas que têm que ir sofrer do fígado. Agora, aquelas que já sofram do fígado, na minha opinião, poderão ter mais tendência. Coisa que tem que ver com a própria linguagem. É que eu acho que, em termos de linguagem, não está correto chamar horóscopos a isso. Exato. Acho que tem que se chamar previsões. Porque horóscopo, o sinónimo de horóscopo, porque é que isto se manteve, este erro, que é um erro de linguagem em todas as línguas, porque o horóscopo é uma carta do céu. É feita para uma pessoa, para um país, para uma empresa, para qualquer coisa que nasça. Quer dizer, é uma carta, é um mapa astral. Para uma situação, portanto, individual. Tem ali uma data de coisas, tem o Sol, tem a Lua, tem os planetas todos. Quer dizer, é uma coisa complexa, que tem que se fazer umas contas para fazer isto. E porquê é que se chama isto? Chama-se em todas as revistas, jornais, vem horóscopo, está errado. Eu acho que já são agora... Previsões. E o Paulo... Existem milhares de carneiros, por exemplo, neste caso. Eu diria o seguinte, é assim... nos anos 60, nos anos 50, começou-se a perceber, as pessoas que faziam publicações começaram a perceber-se que, pelo facto de haver uma página e com os horóscopos todos, ou seja, com as previsões para os signos, que isso despertou um interesse terrível nas pessoas. Ou seja, aquilo... Porquê? Porque já aí nós sentíamos, em termos sociais, hoje é pior ainda, eu penso que cada vez mais nós estamos sem... valores, sem, vamos lá, sem referências em termos quase que religiosos, espirituais, etc, etc. Ou seja, a meu ver, o êxito fantástico deste género de publicações é que num universo, digamos, anónimo, que é um jornal ou uma revista, eu quer queira, quer não, aquelas linhas são só para mim. Ou seja, e cada vez mais hoje em dia na vida, nós precisamos dessas referências. Porquê? Porque eu, se calhar, já não acredito naquela lei que a religião me diz que eu devia ser bom para o meu semelhante, porque todos me tiram o tapete debaixo dos pés no dia anterior. A minha mãe dizia-me que se eu tirasse o curso de não sei o quê, tinha a vida na mão, afinal tirei o curso e não tenho a vida... Pronto, portanto, há uma série de cataclismos sociais, os valores em que nós acreditámos há 20 ou 30 ou 40 anos já não existem ou estão pela Rua das Amarguras. Hoje em dia, a gente dizia, as mulheres reúnem-se para cozer e conversam umas com as outras. Os pais chegam à hora de jantar, falam com os filhos. Hoje isso não existe. Ou seja, cada vez mais, nós nem temos sequer o amigo que nos ouve no momento em que a pessoa precisa desabafar. Ora bem, se há uma estrutura, se há uma lei, se há uma filosofia que nos permite dizer como é que vai ser amanhã, e a astrologia permite isso enquanto linguagem filosófica e simbólica, as pessoas, de algum modo, começaram a dar uma atenção muito especial a este tipo de trabalhos. Agora, cuidado, porque a Maria José disse muito bem, é que há uma diferença fulcral aqui. Embora eu não possa esquecer-me da importância vital daquilo que está escrito nas revistas, porque é aquilo que as pessoas usam no cotidiano. Agora... Mas eu não estou a perceber, Paulo. Então a importância não é nada importante. Não, eu vou lhe dizer a diferença. É assim. Ou por outro, é uma importância a nível psicológico e não tem nada a ver com a astrologia. Eu vou lhe dizer, o que é fundamentalmente importante e que passa por um trabalho mais completo é, como a Maria José disse, fazer a carta astral. E com a carta astral... individual de um indivíduo. Tem a ver com o dia de nascimento, a hora de nascimento, o ano de nascimento e o local de nascimento. Nós fazemos uma série de cálculos fantásticos a nível astronómico, fazemos uma carta astral. Com essa carta astral, nós podemos fazer uma previsão rigorosa a nível da psicologia, a nível do comportamento e dos acontecimentos. Ora bem, mas mesmo assim, quando nós nascemos, quando eu digo que sou virgem,
ou quando a Margarida é leão, etc, etc, nós temos o Sol em Virgem ou em Leão. Agora, eu pegando só nesse ponto do horóscopo, mas é um ponto em 10, porque repare, temos o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus. Quando eu digo que uma pessoa é leão, eu estou a dizer que essa pessoa tem o Sol em leão. Ora bem, as previsões que eu estou a fazer para o leão é para uma massa imensa de gente, são 8% da humanidade. Se todos nascessem, digamos, equitativamente ao longo do ano. Portanto, quando eu faço uma previsão para o leão, eu estou a dizer que, por princípio, 1/10 das possibilidades são aquelas. Agora, para fazer um estudo completo, eu costumo dizer, e não queria repetir com isto, mas fazer um horóscopo é a mesma coisa que nós temos um mapa das estradas da nossa vida. Agora, se a pessoa quer ir de carro, de moto, se quer ir pela portagem, se quer ir por uma estrada secundária, a pessoa vai ao astrólogo e o astrólogo só tem que lhe dizer, olha, deve haver um cruzamento ali, ali paga portagem, ali não paga portagem, tem um derrapanço ali, tem um divórcio acolá, provavelmente. Agora a pessoa sai do astrólogo com uma carta. Mas, portanto, consegue prever um divórcio, a morte, uma doença, uma coisa assim concreta? Não, mas há uma coisa que é fundamental, que eu acho que é preciso dizer, que é que a linguagem que a astrologia usa é uma linguagem simbólica. Portanto, eu não sei se o Paulo está completamente de acordo com isto, mas eu penso que está, não é? Portanto, no fundo, a pessoa não falar... Pode ser uma linguagem taxativa... Por exemplo, falar-se de uma morte, do divórcio, de uma mudança de casa, de uma não sei quê, não se pode dizer isto assim. Porque um divórcio é uma separação, é um corte, não é? Pode ser um corte com uma determinada coisa, uma morte, uma transformação grande, por exemplo, a pessoa não quer dizer que a pessoa morra, percebe? Fisicamente, não é? Quantas vezes acontece, desculpe interromper, quantas vezes acontece dizer, eu fui a um astrólogo há 10 anos e ele disse que eu ia morrer 10 anos depois. Ao 9º ano, a pessoa começa a ficar em paranoia. Em paranoia, vai morrer. Muitas vezes isto não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que acontece, porque depois as pessoas recorrem a tudo. Porquê? Porque foram manipuladas, porque estão frágeis, porque lhes disseram uma coisa que há 10 anos atrás não fazia sentido e a pessoa está perfeitamente marimbando nisso, mas a 90 dias disso acontecer, a pessoa começa a ficar em paranoia. O que é que um astrólogo tem que fazer aí? Primeiro tem que se aperceber que tipo de morte, se é uma morte simbólica, porque muitas vezes aquilo que está mal, não é? Claro. Pode ser a morte de um ego ou de uma postura, pode ser a morte por uma maneira de ser. A pessoa pode, é como se a pessoa morresse e renascesse com outro tipo de valores. Ora, isto é de uma gravidade, dizer isto a uma pessoa não consulta. Você vai morrer daqui a 10 anos. Agora, não se pode punir isto, porque também não há nenhum órgão que possa superentender a moral e a ética de cada um de nós. Por isso, eu acho que quando a pessoa vai ao astrólogo, assim como quando se vai a um médico, eu não vou a um médico de rins, se estou com um problema de rins, sem perguntar a uma tia ou uma prima, olha, que tal é? Ele é bom, não é bom, há casos... Portanto, eu acho que as pessoas também devem ter algum cuidado quando vão ao astrólogo, porque devem perguntar que tal é que ele é, ou conhecer alguém que lá foi, ou tirar algumas informações, porque senão arrisca-se justamente a ir parar a um astrólogo que lhe pode dizer, olha, você vai se divorciar daqui a 4 anos, ou vai morrer daqui a 10. Para não se divorciar e ter cá 200 contos Ora está, ora, pior ainda. Confesso-lhe imensa pena que nada disso seja verdade o que o Paulo me está aqui a dizer, porque quando nós abrimos certas revistas, e são tipos específicos de revistas, e certos jornais, aí alguns até bastante credíveis, que oferecem com boa redação, que oferecem empréstimos para o marido não fugir, para ganharmos milhares de contos facilmente, para sermos poderosos. Essas coisas podem ser perigosas porque há pessoas muito influenciáveis, não é? E que a pessoa pode dizer... Ou que estão numa crise muito grande de vida, não é? Ou com uma doença... Você vai ter... Sem referência está completamente fragilizada, não é? Há dois tipos de pessoas que nos consultam. Ou são aquelas pessoas que já nos consultam sistematicamente por questões de exatamente de orientação no seu dia-a-dia, que são pessoas que têm a vida perfeitamente organizada e essas fazem uma consulta sistemática. E há pessoas que nos consultam esporadicamente, quando estão em crise, quando estão com problemas graves na sua vida e que estão com a vida desorganizada e fragilizada. Eu acho que há um papel muito importante que nós podemos ter, que as pessoas às vezes vão lá à procura de uma coisa, querem saber se vai acontecer isto, se o namorado vai voltar ou se qualquer coisa. E há sempre a possibilidade de nós darmos a volta, quer dizer, de nós, isso depende de uma consciência, ser ela que tem que decidir, quer dizer, ver como é que é. Nós falamos-lhe de probabilidades. Quer dizer, como é que as coisas, como é que os astros estão agora. Está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Nós ajudamos a pessoa a orientar, a reorganizar a sua vida, a pensar sobre as coisas, ajudamos a pessoa. Quais são as encruzilhadas. Tentamos apontar caminhos
mas a pessoa é que vai ter que escolher o seu caminho. É também ela, responsabilizar a pessoa pelo seu próprio percurso. Para não Uma cairmos pessoa, na quando vai situação dos falar com a tia ou com o amigo, dependentes diz, eu dou-me mal com a minha mulher há 20 anos. Mas achas que eu me devo divorciar? No fundo, a pessoa está à espera que o outro lado diga assim, epá, acaba com isso. Ter um apoio. No fundo, a pessoa tem, de algum modo, também vai para o astrólogo, ou se calhar para o psicólogo ou para o amigo, à espera que o outro diga, epá, realmente ela não merece, ou tu não mereces esta vida. Vai em frente, rompe. É evidente que o astrólogo, se estiver avisado, tem que ter um cuidado imenso para não se substituir à responsabilidade. Tem que ser um bocado psicólogo também. Sim, sem dúvida, é óbvio. Quer dizer, e tem que, sobretudo, ter uma noção de Acima de tudo, eu acho ética que a consulta e não se é pode uma permuta. substituir à pessoa. A consulta é uma permuta entre aquilo que nós podemos ajudar a pessoa a seguir os seus caminhos, a fazer usar o seu livre-arbítrio nestas encruzilhadas, neste mapa das estradas que o Paulo falou, mas é também nós sabermos ouvir a pessoa e podermos ajudá-la exatamente a serenamente e com lucidez. O que nem sempre acontece quando as pessoas vos procuram. Pois não. Às vezes é preciso muito tempo até para a pessoa encontrar o seu caminho. Porque eu acho que a astrologia nos ajuda a nós olharmos para mais alto e para mais longe, mas através de nós mesmos. Aliás, eu quero avisar os meus espectadores que sei de certeza que se vão manter como habitualmente até ao fim, que os meus convidados não vão deixar de ser solicitados por mim de me explicar ou as previsões, ou os horóscopos, ou o que quer que seja, que eles já me vão aqui dizer, para 96. Mas antes, gostava de, tal como está a acontecer, de perceber bem o que é a astrologia e também o tarot. E eu peço-lhe desculpa, está em minoria, Maia. Não, temos mas aqui tem que estar 3 calado a astrólogos, ouvir, porque a mas eu astrologia gosto. não é de facto a minha área Eu também privilegiada, estou na área do tarot. não é? Pronto. E portanto eu tenho estado a nós ouvir com falamos muita muito, atenção. sempre que falamos em horóscopos, falamos muito na astrologia, mas não há dúvida que a sua maneira de conhecer o mundo e de ajudar as pessoas a se Eu autoconhecerem... faço mais através do tarot. Porquê? A astrologia, de facto, eu uso a astrologia mais como conhecimento meu da pessoa que tenho à minha frente, porque eu tenho que saber a pessoa com quem estou a lidar quando estou a fazer uma consulta. Então, premissas como o nascimento, o sol... São importantíssimas para mim precisa também. delas. Agora, se eu não tiver uma hora de nascimento, eu não deixo de fazer uma consulta. E também repare que há pessoas que não sabem exatamente a sua hora de nascimento. Isto é uma coisa com que nós debatemos horrivelmente. São os 5 minutos que o Paulo diz. Porque às vezes há pessoas que nasceram às 9 da manhã, dizem que nasceram às 9 da manhã, mas não nasceram às 9 da manhã. Se É calhar preciso nasceram... verificar se nasceram ou não às 9 da manhã. Pois. Depois eu posso falar um pouco Pois, disso. depois há Que é tabelas essas, mas isso corrigir é as horas de nascimento. isso é com o Paulo e com a Maria Com os José astrólogos. e com a Fátima, porque eu de facto sou... nem sei fazer. Isso eu Pronto, confesso. eu por acaso sei, eu por Não acaso sei sei, fazer mas essa correção. pronto. Eu uso de facto o tarot, que é também um método de autoconhecimento, que tem a ver com os 22 símbolos maiores do tarot, que é este baralhozinho que eu tenho na mão. Tenho aqui a estrela, é uma das cartas mais privilegiadas do tarot. Tenho também o sol e outros símbolos, também tudo simbológico. E o que é que eu faço? Eu faço o estudo da pessoa que tenho à minha frente, aponto essas tais encruzilhadas que vão surgir na vida da pessoa e depois tento encaminhar a pessoa da melhor forma. É claro que há coisas e que inevitavelmente a pessoa não pode fugir. Há coisas que não se podem fugir. Não se podem fugir. Agora a pessoa tem que estar preparada para eles e tem que saber como é que vai atuar de forma lúcida, serena. Tem que encarar como algo necessário, porque, quer dizer, porque se eu tenho... Como uma forma de crescimento, Se há uma determinada dificuldade com que eu estou neste momento, é porque eu estou a precisar disso. Para quê? Para crescer, para É saber... uma fase do crescimento, é uma fase Pois, de para caminhada. eu cumprir a minha missão, para eu saber o que é que eu estou cá a fazer neste mundo. Oh, não é? Maia, Já diga-me só uma há coisa. uma consciência que a astrologia pode abrir às Pois, pessoas. quer dizer, é uma e oportunidade. devolver Tarot, o seu Paulo, próprio tarot. processo. Mas agora estamos a falar... Não abafem a Paula eu não Maia, deixo, eu não que está deixo. em minoria. Eu não deixo. Eu defendo-a e Eu não protejo-a. deixo, Maia, diga-me só uma coisa. E depois como é que é? Essas cartas que têm na mão, é como se estivéssemos a jogar à Bom, o que eu sueca faço... e calham cartas às pessoas? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Manda tirar uma, como é que é? Não, as cartas são manipuladas por mim e eu faço uma grande roda de tarot, que é um bocado a roda, não é? É uma roda de 12 cartas, à semelhança da roda astrológica, e depois eu faço, e depois aquilo que cada casa tem incide sobre um determinado ponto da vida da pessoa, parte de saúde, parte afetiva, as expectativas, os encontros, tudo isso, e depois eu falo sobre isso com a pessoa. Mas quer dizer, a maneira como baralha as cartas, desculpa, Sim. baralhas. Olha, eu acho sinceramente, Margarida, que não há uma forma rígida de baralhar as cartas de tarot. Sim, porque eu faço uma outra forma. Pronto.
Acho que baralhar com a mão esquerda, baralhar com a mão direita, a pessoa partir ou não Mas a partir... pessoa parte, não é a pessoa que Comigo parte. não. Ah, não. Comigo não tocam nas minhas cartas. Eu não deixo. Comigo, portanto, eu é que faço, portanto, eu é que baralho as cartas e a pessoa depois é que escolhe. Não, mas comigo não. Portanto, Comigo embora, não. portanto, também Eu é que tenha outros escolho. métodos. Portanto, são duas receitas Pois, diferentes. eu para a acho, mesma eu acho que sim. depois cada astrólogo, portanto, opta muitas das vezes Acima de por tudo, eu acho que foi esta a fórmula que eu tipo. encontrei de ter alguma credibilidade naquilo que faço. Sou eu que baralho, sou eu que deito as cartas, sou eu que E desculpe uma interpreto. pergunta, e tem que haver pessoas especialmente capazes ou toda a gente pode fazer tarô desde que estude? Não. Eu penso que não. Como nem toda a gente pode fazer astrologia mesmo porque sabendo estão a fazer dizer, as sou eu que contas, não é? baralho. cartas De maneira qualquer pessoa nenhuma. pode deitar. Agora, A minha que pergunta, se conseguir calhar, ver não para além. perceberam, mas há pessoas capazes e pessoas incapazes. Eu acho que uma pessoa, em relação à astrologia, se estudar... Uma pessoa que nasce Não com pode ser capacidade assim. de tocar piano, há 400 alunos que vão para o conservatório, desses 400 alunos só 10 é que saem que acabam por fazer uma carreira de pianistas. podem eu aprender pensava a que tocar a piano. astrologia Têm uma uma pessoa... sensibilidade. É preciso um têm- grande suporte Não, técnico. qualquer pessoa que estude, que se suporte técnico, informe... mas tem que haver uma grande Não intuição. basta. Então, por exemplo, no caso do tarô, o que é que uma pessoa tem que ter de inato para poder Tem que fazer... ter uma grande capacidade interpretativa, tem que grande ter uma intuição, grande não é? intuição, Intuição. uma grande intuição que é uma coisa que se sente aqui no estômago e que eu não sei explicar o que é. Também sente Sente-se essa coisa no aqui, estômago. sente-se aqui no estômago. Ou sente noutro sítio. Diga lá, Geralmente Maria José, sinto diga no lá. ombro. Diga lá. Eu há uma coisa que eu ia dizer, que eu acho que para estas coisas, tanto para o tarô como para a astrologia, eu acho que a coisa principal mesmo que a pessoa precisa de ter é um grande amor. Quer dizer, a pessoa tem que ter a vontade mesmo, cá no fundo, de ajudar aquela pessoa. E de ajudar. E, ter E há valores ainda outra positivos. coisa, E deixa-me ter só valores dizer positivos. mais outra coisa, Isso que é muito ir importante. crescendo cada vez mais em humildade. Porque, quer dizer, eu acho que estas artes, não é? Que isto é mais, são mais artes do que ciência, que são coisas que nos dão acesso, enfim, a uma determinada... Nós mexemos com coisas muito elevadas, com uma determinada linguagem, nós entramos fundo dentro da pessoa, daquela pessoa, nós podemos interferir bastante, portanto, empurrá-la, ajudá-la, ela ser ela própria, que é uma coisa muito importante. E se nós não vamos... Pessoalmente, não vamos caminhando, não nos vamos apagando a nós mesmos, porque nós não somos nós que vamos ajudar Já aquela percebi, é a pessoa. pessoa que tem que se ajudar. Nós vamos própria com ajudar base a abrir nos aquela pessoa para algo que está para lá dela própria. Portanto, nós temos ao mesmo tempo que ir fazer um trabalho de despojamento relativamente ao nosso eu, para que algo maior que nós, chamemos-lhe como quiser, passe por nosso intermédio, através daquela linguagem, através daqueles símbolos, daqueles desenhos, aquelas coisas que nós sabemos e tudo isso, passe e chegue até à outra pessoa. Maria José, mas então deixe-me só... E depois vou continuar a falar com a Maia e com a Fátima Zaira. É Porque assim, está tudo a minha pergunta, eu já despojamento. percebi mais ou menos o que o Paulo disse, mas é assim, uma pessoa que seja humilde, que tenha uma boa capacidade interpretativa, que tenha grande estudado suporte técnico, muito bem grande suporte a astrologia, a parte científica, digamos assim, os astros, não pode, à partida, ser uma astróloga. Ainda falta É mais outra coisa, que é a que é? capacidade de comunicação. Que com me capacidade parece de comunicação. que é Mas, portanto, não há importante. nada de transcendente que se tenha que ter. Mediunidade ou assim. penso que a Mediunidade reunião não, de todas intuição. essas Intuição. Não é Então, mediunidade, pronto. intuição. No vosso caso, Ainda mais, eu acho que ainda falta um outro elemento, é o bom senso. Que a pessoa bom tem que senso saber... também. Ser psicólogo. Pronto, mas não é nada E de transcendente, portanto. saber não é um depois, no instrumento fundo, nem para afastar, dizer nem a para fazer pessoa, mal, nem para traumatizar ninguém. E, portanto, e na minha opinião, a área portanto, eu acho que a necessidade que a pessoa tem também de, neste caso, para deitar cartas, ter intuição é necessária, porque, na minha opinião, as cartas são um meio material de nós conseguirmos materializar a nossa intuição. Portanto, nós temos que É ver isso que eu para queria além, perguntar. para além daquilo Fátima, que elas deixe-me só nos acabar de dizem. explicar, Porque que é cada carta para- tem um símbolo. Para não Mas nós temos haver- que ver para além. Para não haver falsas interpretações das minhas palavras, é assim, porque eu ouvi a Maia dizer, mas sou eu que as manipulo, sou eu que manejo as cartas. Portanto, eu queria saber, e Eu não por isso posso daí a correr minha o risco, pergunta, se o Margarida. facto de tocar nas cartas, de ser... Se o facto das cartas irem parar àqueles lugares porque foram manejadas por si, se tinham algum significado ou não. E porquê que não há de ser o cliente ou... Porquê? Eu não corro esse risco, porque eu não posso pôr as minhas cartas nas mãos de uma pessoa que está perturbada e cujas Ah, que energias não podia, estão portanto, levar a organizadas. conclusões E, erradas. portanto, eu estou organizada, estou estruturada, estou naquele momento, enfim, posso dizer, concentrada e a pensar naquilo, naquele trabalho que estou a fazer, e, portanto, sou eu que as manipulo. A pessoa que me vai consultar tem que confiar em mim. Pronto.
E Eu faço de duas formas. Não pode ser de outra sou forma. eu que baralho as cartas, sou eu que escolho as cartas, mas também dou a oportunidade uma, duas vezes a que, portanto, a outra pessoa escolha. Porque gosto de fazer sempre uma espécie de tentar, portanto, encontrar um certo equilíbrio entre aquilo, portanto, entre as cartas que ela escolhe e as cartas que me saem a mim. Uma Mas coisa eu posso dizer uma interessante coisa. aqui também é ver, cada um, no fundo, tem a Uma sua técnica. forma, a sua maneira de Embora trabalhar haja uma nisto. base que deve ser Cada um é inalterável, não é? diferente, as pessoas são diferentes. Eu acho que também, por exemplo, os consulentes, as pessoas que vão a uma pessoa e não vão a outra, também não é por acaso, lá está, elas são chamadas, é porque alguém fala, não sei o quê, mas eu acho que as pessoas acabam por ir àquela pessoa, àquela astróloga, Procurar àquele a energia tarólogo, que tem a ver com ela, procurar a quase. energia que tem a ver com elas. E num momento, naquele momento, não é? Pode ser que uns anos depois vão a outros, não é? Que as pessoas às vezes perguntam, nós ah, aqui porquê é que eu temos não vim cá clientes antes? Porquê é que não sei quantos não veio? Porque não teve que ir. E em Eu acho que isso relação é a importante. essa procura e ao caso que eu já citei de revistas e jornais que trazem milagres e promessas fabulosos, não há legislação, as pessoas para anunciarem não eram obrigadas a... Deveria. Primeiro vamos ter que, vamos lá, divulgar mais, falar mais, fazer mais encontros deste tipo para que, a pouco e pouco, informar as pessoas. Que as A partir mensalidades do do momento, a joio. partir de uma certa altura, provavelmente, as pessoas vão ficar mais esclarecidas e vai começar a haver... Eu, neste momento, estou justamente empenhado em fazer uma escola de astrólogos, ou seja, arranjar uma maneira de dar aulas, de passar... Eu faço isto há 18 anos. É pena que um conhecimento e uma E prática sei que já não de chega 18... para as encomendas, tal como Pronto, portanto, os meus eu convidados. acho que chegou à altura em que a pessoa precisa também de ensinar os outros, porque, como disse, há pessoas com capacidade, porque não ensiná-las, porque de 100 ou de 200, provavelmente vão sair 30 ou 40, que pelo menos numa primeira etapa já vão conhecer melhor o seu horóscopo. Ótimo. Essas já não têm que andar a depender do astrólogo. Numa segunda etapa, se tiverem vocação para isso, podem ver até o horóscopo da mãe, do pai, do amigo, etc, etc. E se tiverem ainda um interesse nisso, podem dedicar-se a fazer disto uma profissão, porque eu acho que são sempre bem-vindos, porque se a pessoa está bem consigo, se gosta dos outros, se entende a vida, se quer integrar e deseja que os outros integrem os bons e os maus momentos da vida neste nosso percurso, excelente para todos, porque o mundo vai ficar, com certeza, muito mais harmonioso. Agora, nós não podemos confundir a verdade do engano. Como já disse, quer Até dizer, para porque há vocês bons acho que é médicos... prejudicial de terem todos no mesmo saco, e era por isso... Justamente, há bons e maus médicos, não Para é? mim é extremamente desagradável. Por E há exemplo, os uma falsos senhora- médicos, os falsos Uma senhora médicos que vai já foram consultar e diz apanhados. assim, oh mãe, eu vou consultá-la, mas olha, eu não quero que o meu marido saiba, ou veja lá se eu não sou vista. Ainda estamos... Isso é como Ainda as está. elásticas. Ainda é muito medo. Pois, mas é uma pena, porque aquilo que E nós porquê que as fazemos... pessoas têm medo? Não é ceticismo. É um Porque- bocado do tabu, é um bocado o medo do que é que vão encontrar, o que é que se vai fazer. Este ceticismo ainda existe bastante. E existe muito mais por parte dos homens do que por parte das mulheres. Mas Não as pessoas sei. ainda têm de É nós muito uma visão frequente diferente pessoas, daquilo que nós mulheres irem lá, somos. irem, tal e qual como a Maia está a Maria dizer. José também Eu tem, acho que que existem as os mulheres são homens. mais fortes nisso, eu acho. Eu, por exemplo, tenho Que os imensos homens estão clientes divididos homens. entre o que os outros dizem, o que os outros pensam, e a mulher, quando tem um medo, quando tem uma insegurança, eu Vai acho que a mais mulher tem longe. mais força nisso. Mas eu só Tem quero mais saber uma coragem para coisa. assumir, eu estou fraca, eu preciso de uma ajuda. Mas estão-me a dizer, E agora é um problema estão-me a dizer uma sociológico, coisa naturalmente, que cultural. contradiz um pouco a ideia que eu tenho, que é assim. Não estou a dizer que haja, em quantidade, muita gente que procura os astrólogos, mas sei de grandes homens de negócios aqui e lá fora, que não sei se é por superstição, se é por acreditarem, se porque é que é, mas não fazem um negócio. E até se fala no mundo do futebol, não só nos negócios, não fazem, não dão um passo sem consultar ou o astrólogo ou o tarólogo, assim. Afinal, os homens parece... Então esses homens vão às Também escondidas, existem muitos- negam... Não, esses homens Tem a ver com o nível homens. cultural A ideia das de que era só a pessoas. mulher que ia, portanto, ao astrólogo, eu acho que está completamente ultrapassada. Já existem Não é só muitos homens. homens que têm Eu acho interesse. que é mais, Bastante. não sei. Eu, da experiência que eu tenho, realmente É sou mais muito mulheres. mais Agora, mulheres do de que facto, homens, eu acho que já- mas deixe-me normalmente só, procura mais lá profissionais. só acrescentar ao que a Margarida está a dizer. Homens, há uns que vão também pelas mesmas razões que as mulheres vão, portanto, para receber aquela ajuda, no Para se sentido de sentirem tomarem bem consciência de si ou mesmos. conseguirem dominar Agora, a sua vida, não é? Agora, há muitos que vão, por exemplo, porque querem fazer um negócio, querem escolher uma pessoa para ser sócio, ou qualquer coisa, está a ver coisas Querem dessas saber se é assim uma boa concretas. fase, E há uma Se resposta, era divertimento, há uma expansão. resposta, claro. A pessoa pode dar essa resposta, por exemplo. Essa resposta, por exemplo, pode-se dar. Se a pessoa está para fazer um negócio novo, ou quer, por exemplo, se quiser escolher um sócio, pode-se fazer, ver-se a compatibilidade entre aqueles dois horóscopos.
sucede entre a pessoa que vai ali consultar, entre aquela outra, saber se vão entender bem em termos profissionais, essas coisas podem-se fazer. Isso é uma parte de expansão. Conheçam os dados Tem que se fazer os dados do outro. A que horas nasciam, tem que sentar. Isso Mas concretamente não é homens preciso. também, na minha Isso opinião, não é preciso as horas. Não é preciso nem a Não. data, nem os tais 5 Sim, minutos. sim. São Não, nem os tais importantes. 5 minutos, mas a data de nascimento, sim. Depois de um breve intervalo, vamos voltar a falar de astros, dos seus segredos, do tarô, daquele que nos espera para 1996. Até já.